Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aqui mais uma vez vou estar trazendo um vídeo de vendas, análise de vendas, da revista Shonen Jump. E também vou falar um pouquinho das estreias da Jump Plus. Fica aí no canal para você não perder nada e ver como é que tá o andamento aí das vendas, principalmente das vendas dos mangás que estrearam os volumes nesse mês de fevereiro. Já vou falando pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, apoiar o canal e estamos crescendo cada vez mais e batemos aí a meta de 1000 inscritos. Então, sem muita enrolação, bora lá para a análise. O mangá menos vendido da semana foi o Ango Gakuen no Iroha, o volume 1. Ele vendeu 5.748 exemplares nessa estreia aí, que foi vendas bem baixas. Eu cheguei a falar no vídeo de toque. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. Vou ver se eu deixei nos cards. Mas Ango Gakuen foi um mangá que me decepcionou essa primeira semana. Mas ele vai continuar vendendo nas próximas semanas, né? Provavelmente ele vai conseguir vender um pouco mais. Lembrando também que o mangá foi anunciado uma reimpressão deles. Ou seja, o estoque tá vazio. Mas ele vai ter uma reimpressão porque provavelmente muitas pessoas estão querendo. Mas existem muitas bancas que não tem mais o volume impresso, então a Jump vai reimprimir novos volumes. Não só ele, também um outro mangá, vou falar dele daqui a pouco. Boku no Hero, volume 12, vendeu 9.323 exemplares. Não foram vendas assim tão grandes, mas comparados com o volume anterior, teve um pequeno acréscimo. Não foi algo tão grande, mas foi sim um pequeno acréscimo. Ele chegou a vender uns 9.000 no volume anterior nessa primeira semana, mas agora ele teve um acréscimo aí que foi positivo, né? Pelo menos é algo positivo, mas volta a lembrar, não foi tão grande esse acréscimo em vendas. Mas vamos acompanhar nas próximas semanas o desempenho das vendas de Boku no Hero. E Kinoseki no Tai saiu o volume 1, outro mangá que estreou. Ele vendeu 20.233 exemplares nessa semana de estreia, que foi algo bem positivo na minha opinião. Normalmente alguns mangás que não são tão populares ou que eles acabam sendo flopados, eles vendem em torno de 15, 10 ou até menos. E que Kinoseki no Taizai ele conseguiu superar esses números, me surpreendeu. Eu não esperava algo tão grande, já cheguei até a falar algumas vezes, mas ele conseguiu realmente me surpreender. Ele foi algo bom, vamos ver como ele vai fechar o mês aí. Eu chutaria que chegaria uns 30, acho que dificilmente chegar a 40, mas em torno de 30 mil exemplares, e acho que vai ser algo ok. Para início já, para mim já é perfeito. E daí pra frente só evoluir. A Kanabanashi, o volume 5 dele nessa primeira semana vendeu 25.907 exemplares. E a Kanabanashi ele vende em torno de 30 para 40 mil exemplares aí nos seus volumes. Ele tá quase chegando a 50 por aí, mas é mais ou menos nessa média. Comparando com o volume anterior, a estreia dele foi superior, né? O volume anterior ele vendeu em torno de 19 mil exemplares, agora ele chegou à margem de 25 mil. A Kanabanashi ele teve realmente um bom acréscimo e isso pode ser algo bem positivo. Vamos estar analisando aí as próximas semanas e provavelmente ele vai chegar a vender em torno de 18, 17 mil, mais ou menos. Eu chutaria aqui mais ou menos nessa média na semana que vem. E pode fechar o mês aí com 40 mil ou até mais, se tudo der certo. Mas a Kanabanashi é um mangá que sim vem apresentando bons resultados, apresentando popularidade cada vez maior. E isso é bem positivo para a obra. E a gente vai estar acompanhando aqui semanalmente as vendas desse volume. Já Black Clover vendeu 49.442 exemplares nessa primeira semana do volume 34. O que, com relação ao volume anterior, foi algo um pouco menor. Ele vendeu em torno de 60 mil com relação ao volume anterior. Algo bem negativo. Sinceramente, algo que é comum, quer dizer, não as quedas são comuns, mas Black Clover ele não conseguiu uma estabilidade por muito tempo. Então isso vem ficando bem frequente. Eu acho que já cheguei a falar isso em algum vídeo sobre essa popularidade de Black Clover, que ele baixou muito com o tempo, desde do anime e tudo mais. Então Black Clover ele não consegue ficar estabilizado nas vendas por muito tempo. Ele não vende tão mal assim os volumes, mas ele não vende mais o nível que ele já vendia há uns 3, 4 anos atrás. Então, não sei se isso é por conta do arco final, que muitas pessoas não têm interesse, pelo menos lá no Japão e tudo mais, ou porque aqui no Brasil eu vejo muita gente elogiando bastante a obra, pessoas falando bem, os fãs amam a obra. E então, Black Clover, por aqui onde eu vejo muita gente gostando. Então, talvez o problema seja realmente lá, que não seja tão popular. Eu acho que Black Clover, em questão de popularidade no Japão, ele é algo comparado, talvez muita gente não vai gostar dessa comparação, mas eu acho que é algo comparado em popularidade de Dr. Stone ou até Neverland, talvez um pouco menor, Neverland. Mas
Pelo menos é o que eu vejo, eu consigo associar mais ou menos isso, em questão de popularidade. Não tô falando de história nem nada do tipo, mas em popularidade eu vejo algo parecido no Japão. Percebo isso, por exemplo, em vendas, que é praticamente igual, e até em posições de toques mesmo, na Shonen Jump, que são praticamente no mesmo nível. O Dr. Stone, pra falar a verdade, ele é um pouco melhor, era, né, as toques dele. Mas em questão de popularidade eu vejo que eles têm um pouco de igualdade, assim. Mas Black Clover, ele pode sim melhorar, a história não acabou ainda, então ele pode sim melhorar. Mas bora ver o que vai acontecer com a obra, né? Se isso vai acontecer ou não. Aqui na primeira semana ele vendeu um pouco menos. Vamos ver se na semana que vem ele vai vender um pouco mais e recuperar essas vendas perdidas já nessa semana. Mas aí, só pra semana que vem. E agora, Jujutsu Kaisen, que vendeu no volume 22, 590.677 exemplares. São vendas menores do que os volumes anteriores, que vendeu em torno de 700 mil. O volume mais anterior ainda chegou aí a quase 1 milhão de exemplares. Então, Jujutsu, ele tá tendo uma pequena queda. Espero que isso não venha acontecer com mais tempo. E espero que o anime, ele venha fazer o mangá voltar a crescer. Acho que eu já cheguei a falar isso até no vídeo de Talks, que Jujutsu Kaisen, ele é um mangá que ele não consegue segurar muito. O hype aumenta a popularidade, mas ele logo cai. Isso é a realidade de Jujutsu. Então, vamos ver se quando estrear a segunda temporada, ele vai voltar a ficar em cima, em popularidade. Porque ele não pode continuar caindo, né? Porque isso aí é algo que na minha opinião, o Jujutsu Kaisen não merece. Ele tem que ficar em um nível de popularidade bem alto. Mas aí, vamos ver quanto que ele vai vender na semana que vem. E o mais vendido da Shonen Jump foi o One Piece no volume 105, que vendeu 1.022.180 exemplares. Também um outro mangá que vendeu um pouco menos do que os volumes anteriores. Pra falar a verdade, vendeu menos do que os outros 3 últimos volumes dele. Que o volume 103 estreou com 1.200.000, o volume 104 vendeu 1.100.000. E agora esse aqui com a margem de 1 milhão mais ou menos. Mas eu sinceramente não me preocupo tanto, eu acho que isso eu já repeti muitas vezes em vendas de One Piece. Eu não costumo me preocupar tanto com essas pequenas quedas. Porque, diferente, por exemplo, quando a gente está falando de Black Clover, as vendas que caem, por exemplo, do 20 ou 30 mil é algo preocupante quando a gente fala comparando com Black Clover. Porque Black Clover, ele, por exemplo, vendeu aqui 40 mil. Se ele vendesse 20 a menos, já seria um problema muito grande. Mas a gente está falando, por exemplo, de One Piece. Ele chegou a vender 100 mil a menos. É algo sim que deve ser analisado, mas não é algo que coloque o mangá em uma zona vermelha, uma zona de risco. Então, One Piece, ele consegue sim uma estabilidade boa. E as vendas que caíram, sei lá, 100 mil, 200 mil exemplares de uns 2 ou 3 volumes atrás, é algo que ele consegue recuperar de boa, pra falar a verdade. E o One Piece tem disso, né? Pra falar a verdade, não só One Piece, os mangás têm disso, principalmente os mangás que estão sempre em alta, ou em popularidade muito alta. Eles têm essas questões de... Tem semanas que ele vende um absurdo, tem outras semanas que ele cai uns 20 mil, 50 mil, outras que ele sobe 20 mil. Isso aí é uma estabilidade que é comum, pra falar a verdade. Nenhum mangá consegue vender só o mesmo nível neutro assim, direto. Isso é algo impossível, pra falar a verdade. Pelo menos eu nunca vi. Mas One Piece é umas vendas que, na minha opinião, vejo que são boas. E você conhece One Piece, sabe o quanto que popular é One Piece. E que quedas, principalmente quedas desse nível, não vai influenciar em nada em questão da popularidade da obra. Pra falar a verdade, teve volumes que ele já estreou muito mal mesmo. Mal entre aspas, né? Ele chegou a estrear, por exemplo, alguns volumes, não lembro qual exatamente, mas ele vendeu menos de 1 milhão. Isso não foi antigamente. Isso foi na época do Arco de Wano mesmo. Então, isso não chegou a ser um problema para a obra. Que logo depois recuperou essas vendas, então isso aí passou batido. Mas One Piece, então, umas vendas aí acima de 1 milhão, tá ok. Então, eles vão só aí continuar acompanhando as vendas desse volume. Já passando para Jump Plus, tivemos aqui algumas estreias, como um mangá que tá lançando seu volume 1 também. O Teen Wars, que é o volume 1, vendeu 8.575 exemplares. Só uma curiosidade, que esse mangá ele era publicado de forma independente, mas a Jump Plus ele agora ficou com esse mangá. Agora ele é parte da Jump Plus, em questão, pra falar a verdade, questão de Jump, né, que é quase a mesma coisa. Então o mangá ele faz parte da Jump Plus. E se você não leu esse mangá, eu convido você a ler, porque eu li e achei muito legal. Uma temática bem interessante. E talvez, né, até faça um vídeo falando sobre ele aí no canal. Mas eu já deixo a minha recomendação pra ele. E vamos torcer que o mangá cresça ainda mais. Pelo que eu fiquei sabendo, não sei o certo, não vou deixar isso como oficial. Eu fiquei sabendo que talvez tenha uma reimpressão dos volumes.
Mas aí, como eu falei, não sei se realmente é oficial. Então, fiquei só na curiosidade. Aí a caixa Triangle volume 13 vendeu 19.926 exemplares. Uma média que mais ok, né? Eu acho que ele já chegou a vender um pouco mais nos volumes anteriores. Mas, então, pra falar a verdade, não é algo tão ruim. Eu acho que ele pode recuperar com o tempo. Mas eu acho que ele não consegue alcançar mais as vendas, pelo menos no mês de estreia de cada volume, que ele alcançava no início. Então, a Caixa Triangle, ele tá com uma popularidade, né, de um nível que não é o mesmo, mas é algo que não é tão horrível assim. Dandadan volume 9 vendeu 41.752 exemplares. Também são vendas muito boas, vendas menores do que já antigamente, mas não são vendas horríveis. Ele pode chegar aí e fechar o mês com em torno de 100 mil. O volume anterior ele chegou a mais ou menos nisso, né? Fechou o mês em torno de 90 para quase 100 mil. O que é bem abaixo do que a gente já via de Dandadan nos volumes iniciais, mas não é algo tão horrível. Então, vamos ver se o Dandadan ele consegue recuperar as vendas dele. Inclusive, eu estou muito ansioso para que venha já um anúncio de anime para ele. Vi alguns boatos, vi algumas coisas, mas nada oficial. Espero muito que venha aí ainda para esse ano, pelo menos um anúncio para ele. Outro que tem anúncio já de anime, acho que já saiu até alguma coisa, algum teaser, alguma coisa do tipo, é o Kaiju Number 8. Que chegou no seu volume 9 a vender 152.986. Esse mangá eu não vou poder comparar com os volumes anteriores, porque eu não cheguei a analisar tanto bem. Mas eu sei que os volumes iniciais ele chegou a vender muito bem mesmo. A 200, 300 mil exemplares. Muita gente estava hypando pra caramba nos primeiros volumes. E comparando até, por exemplo, com a popularidade de Spy Family, que pra quem não sabe, Spy Family nos primeiros volumes ele vendeu absurdos. Antes dele ter um anúncio de anime, os mangás já alcançavam a média de 1 milhão de exemplares aí por volume. Que é algo absurdo, principalmente pra uma obra que não tem anime, e principalmente pra uma obra da temática de Spy Family, que não é algo que a gente vê tão naturalidade mangás desse tipo alcançando vendas absurdas, principalmente antes de um anime. Mas aconteceu com o Spy Family. E Kaiju Number 8, eu vi, né, pelo menos, algumas pessoas comparando a popularidade dele com o Spy Family, que ele podia, né, chegar ao nível de Spy Family. Mas até então ele não chegou. Aparentemente eu acho que ele não vai chegar, pelo menos antes de um anime estrear. Mas ele tá vendendo bem. Ele pode fechar o mês aí com 200 ou até 250, mais ou menos aí. Que é algo maravilhoso, na minha opinião. E daí, ele segurar essas vendas e não cair mais e crescer ainda mais. De qualquer forma, Kaiju foi o mais vendido da Jump Plus dessa semana. Passando pro top 10 mais vendidos da semana, mangás mais vendidos nessa semana. Tivemos na 10ª posição Chainsaw Man com 77.566. Acabou esfriando o hype bem cedo. Dragon Ball Super com 88.333 exemplares. Slamdunk com 101.201 exemplares. Hanako-kun com 143.485. Awashi, que agora que lançou um volume novo, ele voltou aí a ficar na parte de cima ainda dos mais vendidos. Vendeu 152.519 exemplares. O Surya no Hitori Goto vendeu 152.975. Kaiju Number 8 com 166.556. Já abrindo o top 3, Blue Look, que essa semana não ficou na primeira posição, vendeu 276.375. Já na segunda posição foi o Jujutsu Kaisen, que por ter lançado o volume novo, acabou superando o Blue Look, vendeu 640.751. E na primeira posição o One Piece, que sempre quando lança volume novo, ele alcança esse nível aí, essa posição. Vendeu 1.082.749. O único mangá da semana que bateu a marca de 1 milhão. De qualquer forma, deixa nos comentários o que você achou, o que você espera também das próximas semanas aí de vendas. E vamos comentar, vamos debater um pouquinho nos comentários a questão de popularidade dos mangás. Enfim, o vídeo é mais ou menos isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê então no próximo vídeo.